Olá, quarto ano, como vocês estão? Estão se cuidando? A tia Cristina aqui está com muita saudade de vocês. Vamos iniciar, então, a nossa aula de hoje. Nós já estamos iniciando o nosso módulo 2, ok? Então, vamos apanhar o nosso módulo 2 das páginas 10 até a página 15. E o que vamos falar? Vamos trabalhar sobre enunciado de problemas e concordância verbal, ok? Vamos para o nosso módulo 2. Vamos iniciar, então, nossa aula de português. O que vamos ver nestas páginas? Vamos começar, então, nossa unidade falando sobre o capítulo 4, sobre esportes, desafios para a vida. Já sabemos que praticar esportes é encarar desafios, superar obstáculos, além de fazer bem para a saúde, não é verdade? Proporciona autoconhecimento, respeito a regras e convivência em grupo. Quem vive o esporte vive melhor. Na nossa próxima página, vamos falar. Temos aqui o texto na leitura 1 falando sobre enunciados de problema. Então, nós temos aqui, vamos para vermos melhor. Nós temos aqui, você certamente já leu e resolveu o problema de matemática. Vamos dizer, poxa, o que tem a ver matemática com português? Que estratégia você usa quando precisa resolver problemas matemáticos? Vamos lá. Vamos ver aqui o enunciado de problema matemático. Nós temos aqui. Veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Temos aqui a equipe A, os pontos, e aqui a equipe B, C, D, E e F. A equipe A contra a equipe B, a equipe A contra a C, a equipe A contra a equipe D, a equipe A contra a equipe E e a equipe A contra a equipe F. Bom, de acordo com as informações aqui, vamos prestar atenção nesse placar. Quantos jogos a equipe A disputou neste torneio? Quantos jogos que ele disputou? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 jogos, correto? Quantos jogos a equipe venceu? Olhando aqui, ela venceu 1, ela venceu 2, venceu 3 e venceu 4. 4 jogos. Então, quantos pontos a equipe marcou neste torneio? Qual foi a média de pontos dessa equipe por partida? Bom, a média de pontos por jogos pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Tá? Então, nós vamos ter aí. Como essa atividade matemática foi publicada originalmente? Foi publicada aqui está no livro o quê? A Conquista da Matemática, do quarto ano do ensino fundamental. Como é possível saber isso? É possível saber isso lendo a referência do texto. Vamos lá ler a referência do texto. Tem aqui embaixo, olha. Conquista da Matemática, matemática do quarto ano, ensino fundamental, nos anos iniciais. Qual é a função, então, desse enunciado de problema matemático? A função é apresentar ao leitor uma situação, um problema relacionado aos conceitos de matemática para analisar e resolução. Para análise e resolução. Então, vamos pintar aqui, no problema matemático da página 10, número da atividade de introdução do problema. Onde está? Em vermelho. Lá no início, aqui, olha, em vermelho. Vamos pintar aqui de vermelho. Vamos pintar de verde questões que compõem a atividade. De verde, olha. Essa parte aqui são as questões, porque estão aqui as perguntas. Em azul, informações para análise. Essa parte aqui, que nós vamos analisar para chegarmos a uma conclusão. Em amarelo, nós vamos a imagem para ilustrar a atividade. Está aqui em amarelo, a equipe jogando. E de lilás, a dica de como resolver a questão. No caso aqui, o roxo, está aqui, ó. Essa aqui é a dica, como vou resolver a questão. Certo? Vamos para a página seguinte. Aí nós vamos perceber.
Observando o placar apresentado, responda qual é a única equipe que venceu a equipe A nesse torneio de basquete. Foi a equipe E, porque desses 5 jogos que a equipe A participou, só perdeu um jogo, que foi justamente para a equipe E. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, qual é a operação matemática que temos que fazer? Para saber a diferença, temos que saber subtração. Agora, para responder a questão C, apresentada no problema, qual operação matemática é preciso realizar? A adição na questão. Por quê? Vamos voltar lá rapidinho? O que a questão C está querendo que nós façamos? Vamos voltar rapidinho para termos noção. A questão C está perguntando quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio. Então, tem que fazer qual conta para eu saber quantos pontos a equipe formou. Eu tenho que fazer a adição, vou juntar todos os pontos. A resolução da questão D apresentada no problema depende da resposta de quais outras questões. Então, da questão D, está perguntando qual foi a média de pontos dessa equipe por partida. Qual foi a média de pontos? Então, para resolver essa questão, eu tenho que... Vai depender da questão A e B. Por quê? É preciso dividir o número total de pontos da equipe, que está na resposta da questão C, pelo número de jogos disputados, que está na resposta A. Ok? Analise a alternativa que apresenta o significado com qual a palavra média foi empregada nessa questão, na questão D. Na expressão média, quer dizer o quê? Resultado de uma soma dividido pelo número de parcelas somadas. Nós chamamos de média. Então, o que é um enunciado de problema matemático? Tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Essas atividades medem o grau de conhecimento do leitor e podem apresentar ou imagens complementares. Então, para que possa resolver essa questão, eu tenho que saber o quê? Adição, divisão. Então, já tem que ter um conhecimento prévio para que eu possa responder essas questões. Então, esse foi o enunciado de problema matemático. Na próxima página, vamos falar sobre concordância verbal. Vamos observar aqui a imagem, vamos ler aqui a legenda. Nós temos aqui, parecendo que foi um torneio, correto? Vamos lá, então. O atleta japonês terminou a competição em primeiro lugar. Está aqui. Os atletas nigerianos e venezuelanos terminaram a competição em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Bom, quais são as duas formas verbais empregadas na legenda acima? Quais foram? Terminou e terminaram. Correto? Forma verbal terminou, forma verbal terminaram. Aí vem a pergunta. Complete as lacunas com singular ou plural. Atletas está no singular ou no plural? Atletas está no plural. E atleta? Atleta está no singular. Então, o verbo terminar... Vamos voltar rapidinho. O verbo terminar sofreu alteração em sua forma para concordar com o substantivo atleta. Por quê? Se atleta está no singular, a forma verbal também tem que estar no singular. Por isso que atleta terminou. Já no plural, então tem que ser terminaram, o que nós chamamos de concordância verbal. Vamos ver na próxima página. Então, o verbo terminar mudou a sua forma verbal para concordar com o substantivo atleta, que ora está no singular e ora está no plural. Portanto, é correto afirmar que os verbos concordam, quer dizer, tem que estar de acordo com o quê? Com o número. O que é isso? Número, nós temos número o quê? Singular e plural
do substantivo. Então, o verbo tem que estar concordando de acordo com o número do substantivo, singular e plural. Vamos ver aqui o exemplo a seguir. Nós temos, o atleta terminou a competição em primeiro lugar. Então, se o atleta, ele, substantivo, está no singular, o verbo também tem que estar no singular. No caso, terminou. Os atletas terminaram. Os atletas é o substantivo, então está no plural. Então, o verbo também tem que estar no plural. Então, o que nós chamamos de concordância. Ok? Então, vamos agora empregar corretamente aqui o verbo terminar no passado, de acordo com o pronome que está em destaque aqui. Eu. Se eu está no singular, o verbo tem que ser terminei a competição em primeiro lugar. Nós terminamos e ela terminou. Então, nós está no plural, então o verbo tem que estar concordando. Terminamos. Eu e ela está no singular. Então, tem que estar também no singular. O que vai mudar é a pessoa, porque está no passado. Então, terminei e terminou. E nós terminamos. Então, o verbo terminar se modificou conforme a mudança do pronome pessoal. Portanto, é correto afirmar que os verbos também se alteram para concordar com o quê? Com a pessoa do discurso, que nós já falamos, é a pessoa que está falando, ou a classe gramatical, ou substantivo. Então, a pessoa do discurso ou para a pessoa gramatical. Então, concluindo que a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome, nós chamamos de concordância verbal. Ou seja, o verbo tem que estar de acordo, concordando, ou com o substantivo ou com o pronome. Vamos ver aqui os exercícios. Vamos reescrever, vamos fazer de acordo com a concordância verbal. Ele gosta de tocar violão. Se fosse eu, como ficaria a frase? Eu gosto de tocar violão. Singular. Você gosta de tocar violão. E nós? Repare que nós já está no plural. Como vai ficar, então, a frase? Nós gostamos de tocar violão. E vocês? Está no plural. Vocês gostam de tocar violão. E eles? Eles gostam de tocar violão. Agora eu vou passar essas duas frases para o singular, que estão no plural. Os jornalistas erraram. Vou passar para o singular. Então, fica o jornalista errou. Então, aqui o jornalista é substantivo. Então, o verbo, a forma verbal, tem que estar de acordo com o singular, porque está no substantivo, está no singular. Então, não é o jornalista erraram. Fica como? O jornalista errou. Concordância verbal. O verbo tem que estar de acordo ou com o pronome ou com a classe gramatical. No caso, aqui não é um pronome, é uma classe gramatical, que é o substantivo. As crianças adormeceram. Para o singular, fica como? A criança adormeceu. Agora, eu vou fazer o contrário, passar para o plural. A encomenda chegou. Como fica a frase? As encomendas chegaram. A criança brinca. Como fica a frase? Passando para o plural. As crianças brincam. Por que brinca e não brincaram? Porque o verbo brinca está no presente. Então, não posso modificar o tempo. Vou modificar a concordância verbal, mas não o tempo. Por isso que ficou chegaram, porque está no passado, chegou, e brinca está no presente. Ok? Então, quarto ano, essa foi nossa atividade, nossa matéria do módulo 2, de concordância verbal. Eu quero que vocês façam as folhinhas, tá? Façam a folhinha de português para fixar melhor a atividade. Dê mais uma olhadinha no módulo para poder fazer bem bonitinho as atividades. Ok? Quarto ano, então. Tchau, tchau. Beijos. Até a próxima.